Olá meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o Cinca Chambord. Esse é o canal Metaneiro, meu nome é Rodrigo Barbieri e bora pro vídeo. A empresa italiana Fiat construía carros e exportava por um monte de lugares, inclusive para países vizinhos lá na Europa. Ela queria construir carros na França, porque tinha o imposto de importação que ela pagava para importar seus carros, e também, se fosse uma empresa francesa, iria pagar bem menos imposto. Então criaram uma empresa com outro nome na França para construir carros na França em 1934. O nome dessa empresa se chamava Cinca. A sigla Cinca significa Société Industrielle Mécanique Carrosserie Automobile. Inicialmente ela se chamava Cinca Fiat, até 1938, que ficou apenas Cinca. Em 1954, a Cinca foi vendida para a Ford, para a filial da Ford na França. E ela já começou com a Cinca fazendo carros à moda americana, com motores V8, e logo no começo, logo nos primeiros anos, eles lançaram o Cinca Vedette. Em 1955, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, assume o cargo de presidente da República. Ele vai fazer um passeio lá na França e ele vê os Cincas rodando por lá, ele vê os Cincas, ele acha legal, ele acha um carro legal e convida a Cinca para produzir os seus carros aqui no território brasileiro. E em 5 de maio de 1958, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, é construído a fábrica da Cinca no Brasil. No começo eles só montavam o Cinca no Brasil. O Cinca vinha desmontado da Europa, chegava aqui no Brasil, ele era montado, o Cinca Vedette. Aqui ele era vendido como Cinca Chambord. Esse sistema é muito conhecido como sistema CKD, que o carro vem desmontado e ele é montado apenas no Brasil. Esse Cinca Vedette, quando chegava no Brasil, ele era vendido aqui como Cinca Chambord. Em 1959, o Cinca Chambord começa a ser produzido aqui no Brasil. E o primeiro carro que sai da linha de produção da Cinca é dado para o presidente da República, Juscelino Kubitschek. Esse Cinca ele foi levado para o Rio de Janeiro e foi entregue no Palácio Presidencial no Rio de Janeiro. Aquela época ainda Brasília não tinha sido construído, Brasília ainda. E a capital do Brasil era Rio de Janeiro, ou seja, o que você conhece como Planalto Central, capital do Brasil, era um palácio que tinha no Rio de Janeiro, que era o Palácio Presidencial. Lá no começo, quando lançaram, lá na França, na Europa, o Cinca Vedette, com motor V8 americano, esse motor nos Estados Unidos ele já era um motor obsoleto naquela época. Quando veio para o Brasil, então, ele era um motor, embora V8, muito fraco para os padrões da época. Ele tinha 2.351 cilindradas e 61 cavalos, com um câmbio de 3 marchas na coluna. Esse motor, devido ser fraco para os padrões da época, ele ganhou um apelido. O apelido era Belo Antônio. Bonito, porém sem potência. Em 1962, ele ganha na lateral um emblema com 3 andorinhas. Essas 3 andorinhas era referente às 3 marchas que ele tinha na coluna. Ele tinha 3 marchas na coluna, a maioria dos carros com 3 marchas na coluna, as marchas eram meio ruim de engatar. Geralmente eram câmbios valetados, esses câmbios valetados, quando eu começava a desgastar as buchinhas, eles começavam a encavalar. O Cinca não, as marchas dele entravam com um engate bem suave, embora era na coluna. Em 1964, ele ganha um upgrade. Agora o motor dele é 2.414 cilindradas e 140 cavalos. Ele ganha o Tufão no nome. Agora o nome dele é Cinca Chambord Tufão. Esse upgrade veio por causa do apelido de Belo Antônio, né? Porque falavam que ele era um carro muito bonito, porém sem potência. Aí deram esse upgrade para ele ter um pouquinho mais de potência, mas embora ainda para o motor V8 ainda era um pouco fraco. Em 1965, a empresa norte-americana Chrysler compra a Cinca francesa. Começa a rolar uns boatos aqui no Brasil de que ela iria tomar conta e tocar a fábrica aqui do Brasil. E isso ocorre em julho de 1966. Em agosto de 1967, a Cinca do Brasil deixa de existir. Eles param todos os carros de produção, inclusive o Cinca Chambord
sai de linha. Eles passam por uma reformulação toda e começa a empresa Chrysler do Brasil. A Chrysler do Brasil, em 1969, ele cria seu primeiro carro no Brasil com o nome Chrysler, que era o Dodge Dart. Esse carro, embora ficou lá nos anos 60, parou, ele ficou meio que esquecido no tempo, o pessoal foram se esquecendo. Em 1986 ele foi relembrado. Uma banda chamada Camisa de Vênus, com o compositor e vocalista Marcelo Nova, fez uma homenagem ao Simca Chambord, fazendo a música Simca Chambord. Foi no álbum Correndo o Risco, o nome do álbum que saiu essa música, e contava uma história há 20 anos atrás, que ele falava: o meu pai comprou um carro, ele se chama Simca Chambord. Tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. Vieram jipes e tanques e mudaram os nossos planos. Eu não vou cantar a música inteira. E nem vou colocar a música aqui porque senão o YouTube derruba o vídeo. Bem, esse foi o nosso vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, porque você gostou desse vídeo, o que você faz quando você gosta do vídeo? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E vocês, meus amigos, se vocês não são inscritos, eu te convido a se inscrever. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos!